Grammar Relative Pronouns which and who. Por que eu deixei lá no final? Porque isso não é um conteúdo muito difícil, olha só. Os pronomes relativos em inglês, Relative Pronouns, são palavras utilizadas como sujeito e objetos em relação ao verbo principal, tá certo? Esses dois pronomes aí. Na frase, eles fazem referência a um termo que já foi citado anteriormente. Aí eu vou passar alguns exemplos ali. Reparem, gente, que o Relative Pronouns ele tem esse nome Relative justamente porque ele faz relação, vem de relativo, né? Vem de relação, ele faz relação a algo que já foi falado anteriormente. Então, exemplo, the man who lives here is an engineer. O homem que mora aqui é um engenheiro. Faltou um N ali antes de engineer, tá? É N, alguma coisa ali na produção não passou batido ali, tá? The man who lives here is an engineer. Falta um N depois do A, tá? Tem um erro ali de diagramação. Repare, gente, que who se refere a homem. Eu já falei homem, então, para não repetir, eu emendei ali, no caso, duas frases, né, duas sentenças, e o who fazendo essa ligação. Outro exemplo. This is the bus which I take to go home. Esse é o ônibus que eu pego para ir para casa. Repare que which agora está se referindo a bus. Ali está como vestir, tá? Mas ele se refere a ônibus, tá certo? Então, ele se refere ao ônibus, que é um objeto. E é exatamente esse o ponto central desse componente. Olha só, desse tema. Portanto, who é um pronome relativo que se refere a sujeitos ou objetos da frase que são pessoas. E o which é um pronome relativo que se refere ao sujeito ou objetos que são coisas. Tá certo? Então, gente, em suma, o who eu utilizo somente para se referir a pessoas e o which para se referir a coisas e objetos que não são pessoas. São dois pronomes relativos idênticos, têm a mesma tradução, inclusive, mas eles são utilizados em situações diferentes. O who se refere sempre à pessoa e o which sempre a coisas e objetos. Vamos ver agora. Então, let's complete with which or who, nosso practicing grammar. Repare, gente, she bought an ecological car. Eu tenho carro aqui, então eu vou utilizar o which. Por quê? Porque eu estou me referindo a um carro, tá certo? Se fosse uma pessoa, seria who, que é o exemplo agora. Lana is the biology teacher who everybody is talking about. Lana é a professora de biologia, a qual todo mundo está falando sobre ela, né? Então, eu me refiro a teacher, que é uma pessoa, portanto, o who. Tá certo, gente? Então, sempre prestar atenção, o who vai sempre se referir a pessoas e o which sempre a coisas e objetos. E é exatamente isso que nós vamos colocar em prática agora. Então, escolha a opção que completa as três frases. Eu tenho ali, ó, três frases com a lacuna ali para ser preenchido e vocês vão escrevendo ali, se who ou which. E depois vão circular ali, né? Vão apontar qual das opções possui os pronomes que completam corretamente aí essa questão. Tá certo? Lembre-se que who é para pessoas e which para coisas e objetos. Mesma questão, a 2 também segue nesse mesmo ritmo. Eu tenho ali lacunas a serem preenchidas com os pronomes who e which. E depois, feito isso, né, preenchido, vocês vão escolher qual das opções preenche corretamente ali essas lacunas. Na sequência, aí nós voltamos com a nossa correção aí dessas DLIs.
então, gente, estamos de volta agora para a nossa correção da nossa daily. Estou vendo aqui que todos vocês aí, a maioria respondeu. Nós temos aqui as respostas. A Mariana, 1B. Aí eu tenho a Ana Isis, falou que é 1B, 2A. Aí o Henrique B. A Camila, 2A. Keisiane, Késia, acho. Késia, desculpa, Késia. 1B, 2D. Aí nós temos a Isa, 1B, 2A. Então todo mundo respondeu. A Marisol também, 1B. Parabéns aí a todos. A maioria ficou entre letra A e B. Não vai dar de ler todo mundo aqui que respondeu, tá? Por causa do tempo. Mas fica aí o agradecimento. Parabéns pela participação. Continuem assim. É importante que vocês coloquem em prática, tá? Então, parabéns aí a todos que responderam, né? Todos eles aí, a maioria ficou entre A e B aí nas primeiras. Alguns falaram na B e D. Enfim, é o que nós vamos ver agora nessas respostas. A gente só relembra que, embora esses dois pronomes relativos sejam idênticos, né, na sua função, eles são utilizados em situações distintas uma da outra, tá? E é exatamente isso que a gente vai ver agora, que ficou evidenciado nessa atividade aqui. Vamos corrigir a nossa primeira atividade, nossa primeira questão? Olha só. Escolha a opção que completa, então, as 3 frases. Vocês deveriam preencher ali com who or which e depois escolher a opção correta. Olha só, a primeira, então, gente, já fica óbvio que nós temos carro, não é pessoa. Então, já fica bem claro ali qual delas deve ser, né? Deve ser o which. Na sequência, eu tenho Mrs. Jack, é uma pessoa. Então, portanto, eu devo colocar o who. My brother, também uma pessoa, who. Então, a correta seria which, who, que nós encontramos ali, então, na letra B. Por quê? Olha só a resposta. Então, letra B, a sequência dos pronomes relativos que completam as frases, é encontrada na letra B. Which se refere a car e who se refere a Jack and brother, ambas pessoas, né? Então é exatamente isso. Parabéns para quem acertou, para quem fez. Vocês estão indo muito bem. Vocês colocaram ali, pegaram exatamente o ponto mais importante. Who, pessoas, which é para qualquer outra coisa que não seja pessoa, tá certo? Vocês pegaram aí o ponto certo. Na questão 2 agora, vamos lá? O pessoal aí também está indo muito bem. Destaque a alternativa que completa corretamente as lacunas, a mesma dinâmica, né? Aí nós temos he is the man, save the kid. Então ali falta um pronome relativo, como é um homem, né? Nós utilizamos então o who. Aí outra frase, né? That is the woman. Aí o who de novo, porque woman é a mulher, né? Uma pessoa. Sells bag, vende bolsas. Na terceira, então, that's the type of music which I want to my party. Esse é o tipo de música, então, que eu quero para a minha festa. Então, como se trata de música, gente, eu não posso utilizar o who. Deve ser which. Então, eu tenho, respectivamente, na primeira frase, who, na segunda, who, na terceira, which. Vamos ver qual é a resposta correta, então? Na letra A. Parabéns aí para quem acertou. A sequência dos pronomes relativos que completam as frases é encontrada na letra A. Who se refere, então, a man e woman, né? E enquanto which se refere a music. É exatamente esse o ponto, gente. Parabéns a todos que acertaram. Uma informação, a última informação. Nós utilizamos, então, os pronomes relativos, como eu já falei. Relativo quer dizer que se refere a algo, né? Faz relação a algo anteriormente mencionado. E a função dele é justamente utilizá-los para não repetir palavras, tá? Para não ficar prolixo. Então, você falou algo antes, você vai utilizar um pronome relativo para não repetir esse nome ou aquilo que você falou anteriormente, tá certo? Essa é a função do pronome relativo. Parabéns e para todos que pegaram who, pessoas, e o which para coisas e objetos. Tá certo, gente? Por hoje era só então e nós nos vemos aí na próxima aula. Bye, bye!